Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Como é bom podermos mais uma vez estarmos juntos para refletir sobre a boa nova que o Cristo trouxe a todos nós. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, gratidão por essas palavras de luz, organizadas e trazidas pelo codificador Allan Kardec. Palavras que nos iluminam, nos balsamizam, nos reconfortam e nos apontam com tanta clareza o caminho que nos trará paz. Que todos os irmãos que se envolveram na estruturação desse Evangelho redivivo possam receber as nossas mais sinceras vibrações de gratidão, porque eles deixaram para nós um grande diamante de luz a nos apontar a direção precisa, o atalho correto para encontrarmos a felicidade que há séculos buscamos, que consigamos efetivamente sentir em nossos corações a grande verdade deste Evangelho, resumida, que fora da caridade não há salvação, que na experiência desse amor em ação, que chamamos de caridade, consigamos todos nós sentir o Cristo, sentir a nova terra, sentir Deus pulsando em nossos corações. Rogamos o teu amparo, o teu auxílio para a reflexão de hoje, para que sejamos todos instrumentos da tua vontade, levando palavras de amor a todos aqueles que nos ouvem agora. Que assim seja. Nós estamos finalizando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos agora no item 10 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem psicografada, ditada pelo Espírito de Paulo, apóstolo, no ano de 1860, na cidade de Paris. Nós separamos aqui uma única frase e a partir dela nós vamos conversar. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para termos um momento de ensino e aprendizado. Porque acredito em vocês, eu aprendo mais do que eu ensino. Pode acreditar. Hoje nós vamos falar sobre fora da caridade não há salvação. O que é fora da caridade? Quando se pergunta no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a espiritualidade nos responde: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo
é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Este é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Na doutrina, não existe fora ou dentro. Não existe é ou não é, pode ou não pode, estou dentro, estou fora. A doutrina nos apresenta uma série de ferramentas para que possamos elevar nossos espíritos, dando o verdadeiro sentido a que viemos, por que viemos, como viemos. Tudo isso está previsto dentro da doutrina como um ensinamento, porque, como diz no Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E a ignorância é a ausência do conhecimento. Nos é dada uma vida para que adquiramos conhecimento e possamos evoluir nosso espírito. Jesus entendia a caridade como ele era, simples, sem fronteiras. Ele não distinguia fazer o bem a quem era rico, a quem era pobre, a quem era negro, a quem era branco. Ele fazia o bem, ele era o bem. Jesus é o exemplo maior que temos de caridade. Temos outros ícones que também praticaram essa caridade? Temos. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, Buda. Temos uma série de exemplos de pessoas caridosas. Mas Jesus é nosso modelo, é nossa referência. Foi o melhor que Deus teve para nos servir de exemplo. Ele colocou aqui o espírito que ele tinha de melhor no universo. E Jesus veio como nosso princípio, nosso divisor de fronteiras. Quando Jesus chega em Jerusalém, naquela Páscoa, a qual ele foi crucificado, e que os fariseus gostavam muito de questioná-los para ver se constrangiam Jesus diante dos outros. O doutor das leis lhe pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus responde com a passividade sublime que lhe pertencia: Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Agora, o que é estar dentro ou fora da caridade? Você pode ser budista, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser o que você quiser e praticar as ferramentas da doutrina. Não há problema nenhum. A doutrina não critica, não julga, não sectariza ninguém. A doutrina aceita a todos como todos são. Aceita o próximo como nosso próximo, seja ele budista, seja ele judeu, seja ele samaritano, seja ele católico, seja ele o que ele quiser ser, desde que ele pratique a caridade, ele ame ao seu próximo como ele gostaria de ser amado. E quando Jesus é questionado por esse doutor das leis, ele cria, para quem se lembra, a parábola do bom samaritano, quando ele conta a parábola do bom samaritano, que, como nós sabemos, samaritanos e judeus eram inimigos, são inimigos mortais, apesar de na época do rei Salomão e do rei Herodes, eles viviam em perfeita harmonia, em verdadeira lua de mel. Depois da morte do Salomão, eles se tornaram inimigos ferrenhos, desejando a morte de um a outro. Então, o samaritano não suportava judeu. Quando ele cria a parábola e que ele pergunta ao final da parábola quem foi o próximo que todos esperavam, que ele dissesse o próximo do samaritano. E ele pergunta, para a surpresa de todos, inclusive dos apóstolos que ali estavam presentes, quem foi o próximo do homem caído. Porque quando nós pensamos em caridade, nós pensamos em estamos ajudando alguém. Estamos dando a alguém condições de viver melhor. Caridade não é esmola.
Jesus não via assim. Caridade é amor. É uma das asas do amor. Porque o que é o amor? O amor é a somatória de todas as virtudes. Como diz o Espírito da Verdade. Se faltar uma virtude, ainda não é caridade. Ainda não é amor. E a caridade é uma das asas, é o amor em movimento. E Jesus era o amor em movimento. Para ele não tinha fronteiras. Porque para ele, o Pai não cria fronteiras. O Pai não se preocupa com fronteiras. O Pai se preocupa com resultados. Ele nos cria para resultados. Ele nos cria para sermos felizes. Ele nos dá condições na preparação da nossa reencarnação para que procuramos aqui a felicidade. E a felicidade não é o que você tem. É o que você compartilha. E caridade é compartilhamento. É compartilhamento do amor que tem dentro de você. Porque o amor é a única coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Você pode adquirir bens aqui? Pode. Faz parte da sua vida para você viver o que você veio como programação espiritual. Você veio pela prova da riqueza, você veio pela prova da beleza, você veio por várias provas. Então, ele te dá condições de você se planejar aqui para que você tenha bens materiais para viver o que você se programou. Agora, isso não quer dizer que, não, eu vou ajudar aquela família que está passando necessidade, vou dar o que me sobra. Não, não é assim. É você dividir o que você tem. Mas a caridade maior é um abraço, é uma compaixão, é uma empatia, você procurar sentir o que o outro sente, você se colocar no lugar do outro, que foi o que o samaritano fez. O samaritano não foi ver se o homem caído era judeu, se ele era budista, se ele era do Oriente, se ele era do Ocidente. Ele simplesmente viu um homem agonizante e ele pensou nele. Ele podia estar ali. Porque 2 antes que passaram, que tinham cargos religiosos, não socorreram o homem. Porque ficaram com medo de ficarem impuros e perdiam as regalias de serem doutores da lei. Como sabemos, a parábola do bom samaritano envolve um sacerdote, um levita e um samaritano. E o que é que Jesus tentou com essa parábola? Como uma mãe que está doente e procura aproximar 2 filhos que estão brigados a se reconciliarem. Aí o que é que ele fez? Ele botou um samaritano e um judeu na festa de Jerusalém, na festa de Páscoa, ao qual ele seria crucificado. E o doutor das leis que queria crucificá-lo não teve o discernimento de perceber que ali na frente dele estava um homem, filho do homem que ele estudou, segundo ele, a vida inteira. Ele não percebeu que aquele homem passava fome, estava com sede, estava cansado, porque ele era superior a esse homem. E ele queria crucificar esse homem. Ele não teve essa sensibilidade de que estudou a vida inteira sobre Deus e não viu que diante dele estava o Cristo. Aquele que tentou nos salvar e que nós o crucificamos. Mas ele, em sua imensa caridade, continua habitando cada um de nós, nos direcionando para o melhor, para o maior, para o que nós viemos. E Kardec diz assim: o espiritismo bem sentido e bem compreendido faz você viver o presente. Porque o passado já passou. O passado você não muda, ele foi. O presente é a vida, é o seu dia a dia. Porque o futuro você não sabe nem se vai acontecer. O futuro, eu posso sair daqui agora e ser chamada para um novo plano. Eu posso sair dagora e até me chamarem ou me mandarem, porque ultimamente não estão nem chamando tanta gente, estão mandando gente embora. A humanidade está assim. E tem gente que está dizendo, eu não estou aguentando viver e está querendo ir embora. Isso é mais triste ainda. Nós temos que viver com a dádiva do presente, com o que Deus nos deu. Porque a partir do momento em que passamos o presente, não sabemos o que seremos. Nova programação pode vir? Pode. É complicado. A gente sair antes de ser chamado é complicado.
É que nem aquele reloginho de bater o ponto. Você chegou na hora atrasada, é descontado. Mas se você chegar adiantado também, não vale a pena, né? Pode pegar até serviço de outro. Então, o viver o presente é o que caracteriza o espírito espírita, o espírito espírita, como verdadeiro cristão. É você viver o que lhe foi dado. Então, nós temos que perceber bem o que é fora da caridade. Fora da caridade é você não praticar o bem. Aí eu não sou salvo? Não, Deus não sectariza ninguém. Ele não diz que você não será salvo. Essa instrução que os espíritos nos dão é para que nós possamos perceber que a caridade nos faz crescer, que a caridade nos faz melhores, nos faz maiores, nos faz o que realmente viemos fazer. Porque quando Deus criou pessoas diferentes em suas diversidades, era para que nós possamos nos ajuntarmos e um complementar o outro, criando assim uma unidade, mas uma unidade através do amor e do amor pelo Cristo. Porque ele veio, nós poderíamos dizer, o amor com Cristo. Estamos com ele, temos ele dentro de nós. Se nós começarmos a pensar o que é que Cristo faria nessa hora, a gente já pensa diferente, porque ele está ali junto com a gente. Se a gente pedir, Jesus esteja comigo, ele está na hora, ele vai estar junto da gente. É você ter fé. Essa ferramenta, a doutrina espírita nos dá constantemente. É o conhecimento, é a fé, é a compreensão, é a prática do que eu leio, do que eu digo, do que eu me programei, do que eu estou fazendo, do que eu vou fazer e do que eu poderei retornar aqui outras e outras e outras vezes para complementar o que eu não fiz. Porque isso também nos é possível, né? No plano que Jesus habita, ele dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, e ele vos reconhecerá, pelo perfume da caridade que se espalhará em torno de ti. Por caridosos, se somos benevolentes, se consigamos viver como nós gostaríamos de viver e proporcionar isso a nossos irmãos, com certeza nós exalaremos um perfume diferente quando chegarmos pela espiritualidade do Pai. Kardec foi muito claro quando ele pergunta, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta para a espiritualidade o que é Deus. Ele não pergunta como se Deus fosse um ser humano, um ser que a gente pudesse palpável. Ele pergunta o que é Deus. E a espiritualidade, em sua belíssima resposta, nos explica. É a inteligência suprema do universo. A gente não tem ideia do tamanho dessa resposta, já que o universo é infinito. Não tem fim. Como é que a gente vai imaginar uma inteligência suprema desse universo? Nós não conhecemos nem o nosso planeta. Nós não conhecemos, muita gente, nem o país, nem a cidade onde mora. Imagina o universo. O Criador de todas as coisas. De todas, aspas. É absolutamente tudo. Então a espiritualidade nos responde com uma resposta tão esclarecedora, tão infinita, que nós não temos capacidade de percebermos isso. Jesus percebia, porque ele dizia: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. É uma resposta sábia, como ele, e que a doutrina nos oferece como uma ferramenta. Vamos adquirir o conhecimento dela, vamos adquirir o que ele nos passa, porque Emmanuel nos diz o seguinte: você vem num deserto, completamente perdido, sem noção de aonde está, aí encontra um oásis, aonde tem água fresca, aonde tem sombra, aonde tem um descanso, que você se sente assim, vamos usar a expressão de um rei romano, com frutas, com água fresca,
com aquele bem-estar maravilhoso de que eu estou sendo tratado como celebridade. E Emmanuel iguala isso ao amor. Mas você continua perdido. Aí continua andando no deserto. Aí mais para frente você vê uma placa. Pirassununga, 150 quilômetros. Oba, agora eu sei onde eu estou. Porque agora eu sei para onde eu vou. Agora eu sei a minha direção. Aí ele fecha essa pérola dizendo: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Usa do teu oásis, da água fresca, do sabor do amor, mas adquire o conhecimento. Pega o teu rumo, vai em direção da placa. Que bênção essas palavras de Emmanuel, como todas as outras. Nós estamos passando por um período de transição que vai levar a Terra de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Creio eu que isso é sabido por todos nós, se não a maioria de nós. E a gente tem ouvido com bastante frequência que o tempo urge, que é necessário que façamos uma mudança mais significativa. Paralelo com esse convite dessa renovação de pensamentos e sentimentos com maior intensidade, vem também o contraponto de algumas outras colocações, do tipo: é necessário respeitar o tempo de cada um, não é momento de correria agora. A doutrina espírita é uma doutrina de reencarnação. Se nós não conduzirmos agora as mudanças, podemos fazer na próxima encarnação. E acaba que esses posicionamentos, eles geram uma certa dúvida no espírito. E nós não podemos ter dúvidas. Nós precisamos seguir nessa rota do caminho reto, de onde eu estou para onde eu quero chegar, saindo das curvas das ilusões, buscando essa retidão. Então vamos refletir sobre essa questão, porque o caminho que Paulo nos apresentou, que Jesus nos apresentou e que é a verdade eterna, esse caminho é bem definido. Fora da caridade não há salvação. E essa é uma lei eterna, para sempre, ad infinito. Vai ser sempre essa lei. Buscar vivenciar o amor em tudo e para com todos. A caridade é o amor em ação. Nada está ocorrendo às pressas, em cima da hora. Há 2000 anos atrás, Jesus veio. Nós estávamos perdidos no egoísmo, no orgulho e na vaidade, porque nem sequer a lei mosaica nós estávamos conseguindo colocar em prática. Há 3.500 anos atrás, mais ou menos, Moisés trouxe o Decálogo e nem ele nós conseguimos vivenciar. Jesus veio e nos trouxe a lei de amor e nos preparou. Meus irmãos, vocês são os trabalhadores da última hora. Mas se vocês se dedicarem agora, vocês receberão o mesmo salário daqueles que já trabalham na vinha comigo há séculos, há milênios. Aceitem esse convite, venham ter comigo. Porém, acima disso, a espiritualidade superior, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus trouxe todos os ensinamentos, mas nós preferimos ficar na preguiça e na inércia. Nós não quisemos abraçar essa oportunidade para transformar a nós mesmos. Muitos irmãos abraçaram essa oportunidade
e iniciaram um trabalho inaudito para a renovação de sentimentos. Nós temos grandes exemplos na história que, inclusive, a Igreja Católica os denomina como santos. São exemplos de espíritos que aceitaram este convite de Jesus e, pelo sacrifício da imolação, se iluminaram. Eles abriram mão das demandas e necessidades das paixões próprias em prol do auxílio e do bem ao outro. Já fazem 2000 anos que esse convite reverbera na nossa consciência. Já fazem 20 séculos que nós estamos tendo inúmeras oportunidades para nos embrenharmos nesta luta. Mas mesmo assim, nós preferimos abraçar as ilusões do poder, da competição, da vaidade, as ilusões enebriantes, os perfumes que nos conduzem a esse movimento de se perder nas paixões do materialismo. Já fazem 20 séculos que nós estamos assim. Mas agora o Cristo retorna e diz: a transição chegou. E quando o Cristo volta e nos coloca de maneira bem clara que a hora é agora, que a transição chegou, novamente nós voltamos com esse discurso. Mas assim, em cima da hora? Como assim? Que história é essa que o tempo urge? Esse ponto da reflexão é necessário que a gente esteja muito atento, porque não há nada em cima da hora. Volto a dizer, há exatos 3.500 anos que já nos é feito o convite para a nossa mudança de hábitos. E grande parte de nós está recalcitrando há 35 séculos. Nós estamos lutando contra esse convite da experiência do amor, do exercício pleno na caridade. Não há outro caminho para ser feliz. E isso está claro. Tem dado certo essa nossa atitude ao longo dos séculos? Para respondermos essas perguntas, basta nós olharmos para dentro de nós mesmos. Olha quantas aflições, quantos tormentos, quantos sofrimentos e dores nós ainda carregamos. Basta nós olharmos para este mundo em que estamos vivendo. Olha quanto sofrimento, quantas pessoas em desespero, passando fome. Olha a desigualdade. Ou seja, Jesus nos permitiu vivenciar esse livre-arbítrio e nós estamos colhendo tudo o que nós plantamos com o nosso egoísmo ao longo de milênios. Este é o fruto do egoísmo. Esse é o fruto da vaidade. Esse é o fruto do orgulho. Só essa constatação material por si só deveria ter a força suficiente para nos convencer a nos converter para o amor. Mas não é o que está acontecendo. Mas a questão é que agora não há mais tempo. Agora é um tempo de decisão. Agora não há mais tempo para esse caminho de ficar em cima do muro. Agora é tempo de decidir, ou é ou não é. Porque todo esse período de reflexão, a misericórdia divina já vem nos concedendo há séculos, há milênios. Agora é a hora de acordar. Porque a espiritualidade maior é tão misericordiosa, ela é tão bondosa,
ela é tão surpreendentemente benevolente que ela ainda nos diz o seguinte: filhos, vocês estão há 3.000 anos lutando contra as verdades da moral eterna, da moral divina. Mas, mesmo assim, se você quiser agora abandonar o homem velho, se você quiser agora renovar o teu pensamento e o teu sentimento no bem e der o máximo de si nesse esforço bendito para se transformar, você vai receber o mesmo salário. Nós não estamos pedindo a ti para que seja perfeito. Nós estamos pedindo de ti o teu esforço diário, essa luta bendita de dia após dia se transformar. Não vai alcançar a regeneração neste momento aquele que é perfeito. Vai alcançar a regeneração aquele que luta com o cinzel da boa vontade e com o diamante do sentimento puro, da intenção no amor, da intenção naquilo que é bom. É isso que estamos pedindo de vocês. Abandonem essas ilusões. Acordem. Saiamos desses discursos de que eu sou jovem, é hora de eu viver a vida. Nós já vivemos a vida na França no século XIV. Nós já vivemos as tentativas de querer o prazer a qualquer custo na Grécia Antiga, no Império Romano. Nós já passamos por tudo isso. Ah, mas é o momento de eu experienciar o poder. Nós já experienciamos esse poder lá na Inglaterra, em tantas outras eras, em tantas outras encarnações. Está na hora de nós acordarmos. Não é mais tempo de ilusão, é tempo de decisão, é tempo de esperança, esperança no porvir, de amor. É tempo de nós, de uma vez por todas, levantarmos a nossa cabeça e nos esforçarmos com o máximo que pudermos, com tudo que nós temos, para seguir no caminho do amor, que é transformar a vida de todos aqueles que nos rodeiam num oásis de paz. Isso é a experiência da caridade, de nos colocarmos em segundo lugar para que todos ao redor sejam felizes. Se todos nós seguirmos este caminho, a regeneração será hoje, agora. Porque a regeneração é isso, quando todos se preocupam com todos e quando cada um se coloca em segundo lugar para que a experiência de todos ao redor seja a melhor possível. Quando todos pensam assim, nasce o amor em plenitude. A Terra, assim como cada um de nós, evolui e é chegado o momento da transição. Nós precisamos entender que, assim como alguns séculos e milênios atrás era comum assassinar um irmão e nada acontecia, porém hoje os costumes evoluíram e se alguém matar alguém, isso é classificado como assassinato e esse indivíduo é retirado da convivência social. Da mesma forma, assim como antigamente ser o melhor, esta questão da honra que era tido como honra, do orgulho de ser superior e de se sentir mais merecedor que o irmão, essa busca pelo sucesso a qualquer custo, essa busca por ser constantemente o centro das atenções, o mais visto, o mais lembrado, estamos vendo cada vez mais esse estímulo da imagem com as redes sociais. Da mesma forma que isso é tido como o belo, a referência de sucesso, no plano de regeneração, o sucesso do espírito é a humildade
na renúncia de servir. O sucesso do plano espiritual é fazer com que todos ao redor brilhem e de que eu não seja percebido, mas que eu faça de tudo para que todos ao meu redor brilhem. Não mais se enquadrará no plano de regeneração, não mais se enquadrará neste novo padrão vibratório que iremos alcançar aqueles que ainda se sintonizam na vaidade, no orgulho e no egoísmo. Essa transição já ocorre, o tempo urge. É chegado o tempo de decidirmos se nós queremos continuar nessa estrutura que já estamos vendo que é falida, ou se queremos efetivamente alcançar a paz que buscamos há séculos. Não há outro caminho, ontem, hoje e para sempre, que não seja fora da caridade. Não há salvação. Essa lei reverbera aqui e na eternidade do plano espiritual. Somente no exercício sincero do amor, da doação plena de si mesmo, que nós seremos felizes. A decisão é de cada um de nós. E é nessa emanação de paz que venho agradecer a Deus, nosso Pai Celeste, pela permissão de estar aqui hoje. A Jesus Cristo, meu irmão, mestre, amigo, modelo e referência, ao qual procuro guiar todos os meus atos da minha vida. A espiritualidade de luz que se apresenta nesta casa de orações, pela instrução do irmão Gabriel, da espiritualidade que aqui se manifesta em amor, em caridade e fraternidade. O meu imenso agradecimento, a minha eterna gratidão por poderem me dar essa oportunidade de mais um aprendizado para estar junto aos irmãos queridos, encarnados e desencarnados, ao qual nos comprometemos quando aqui viemos. Agradeço ao Mestre por ter me convidado a habitar a terra de Ismael, pátria do Evangelho, meu Brasil querido, para podermos juntos abraçar o novo mundo que se vem chegando. A minha imensa gratidão a todos os companheiros, a todos aqueles que comigo estão aqui nesse caminho reencarnatório, pelas bênçãos que me são concedidas, desejando ao meu amado próximo paz, luz, amor ao Cristo e que brilhe a vossa luz. Boa semana, boa noite e feliz vida. Em nome de Jesus, eu vos amo, eu vos agradeço. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.